É, Agora eu vou partir aqui para o momento da palavra, tá bom? Queria que você ficasse aí também. E nós vamos. A gente estava lá em Marcos 11, resolvemos voltar para Marcos 1, porque nós estamos chegando num período de Natal. E a gente pensou assim, pô, vamos para Marcos 1, que aí a gente vai falar mais contextualizado. Mas o problema é que não deu tão certo ainda, porque Marcos é muito dinâmico, né? A gente sempre tem falado isso aqui. O Evangelho, segundo escreveu Marcos, né? O Evangelho é Jesus, o Evangelho é de Jesus, não é de Marcos. O Evangelho segundo Marcos. Ele é muito dinâmico, as coisas acontecem muito rápido, imediatamente. Essa palavra é repetida diversas vezes. E aí a gente não está no Natal mais, no texto não estamos mais. E a ideia era que voltasse para Marcos capítulo 1 para que a gente pudesse falar um pouco do Natal e tudo mais. Mas não deu muito certo, esquecemos desse detalhe do dinamismo de Marcos. Se a gente tivesse voltado a Lucas 1, Mateus 1, isso teria sido mais possível. Mas amém. Nós vamos seguindo aqui. Hoje eu ainda vou falar em Marcos. Domingo que vem é o Rodrigo que vai estar aqui. Talvez ele deva falar em Marcos também. Mas aí no primeiro domingo de dezembro, nós vamos falar sobre um post que a gente fez, que está aí no feed do Instagram da Urbanova, que são sobre 5 lições que nós aprendemos nesses 5 anos, né? São algumas lá. Então, nós vamos falar sobre isso aí, vai falar junto eu e o Rodrigo, né? E a gente vai falar sobre esses cinco ensinamentos desses últimos 5 anos da Urbanova. A gente vai meio que celebrar ali a Urbanova nesse primeiro domingo de dezembro, tá bom? Mas hoje nós vamos seguir aqui no Evangelho segundo Marcos, tá bom? Quem puder agora, gente, eu vou fazer isso aqui também. Clica nesse aviãozinho aí e aí a gente vai convidar outras pessoas para estarem aqui com a gente, tá bom? Então, vamos lá. Pega esse avião aí, mexe nele e envia para algumas pessoas, que a gente convida mais pessoas para se chegarem aqui, tá bom? Não para a gente ficar feliz aqui com a quantidade de pessoas, mas porque nós vamos falar do Evangelho. E se puder alcançar mais gente, esse é o propósito, né? Ir por todo mundo, né? Então o propósito é mais gente, não por causa da gente, mas por causa do Evangelho, tá bom? Eu vou colocar aqui, vou tentar colocar aqui o texto que eu escolhi. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Espera aí, deixa eu ver uma coisa aqui. Que aí eu vou colocar o texto aqui, pode ser que ajude um pouco. Eu vou mandar aqui. Então, gente, ó, Marcos capítulo 1, tá bom? Deixa eu voltar aqui, tô tentando colocar uma coisa aqui, tá indo outra, peraí. Marcos capítulo 1, versículo 13, tá? Marcos capítulo 1, versículo 13. É um versículo só, mas é um versículo de transição. Tem uma convidada aqui da Érica, né? Como é bom a internet, né? Michele, seja bem-vinda. Michele é minha irmã. Agora eu não sei se é irmã mesmo de sangue ou é irmã de
de tão amiga que se torna irmão, né? Alguns amigos se tornam irmãos, né? A Bíblia fala que existem amigos mais chegados do que irmão, né? Ou é os dois, né? Irmã e amigo. Mas seja bem-vindo aqui, Michele. Gente, como é legal, né? Isso aqui do Instagram, né? Era tão difícil levar alguém para a igreja, hoje a gente clica aqui, irmã de sangue mesmo. Deus abençoe sua vida, Michele. A gente clica aqui e consegue convidar as pessoas. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Eu vou tentar fazer uma manobra aqui. Pera aí. Beleza, gente. Não sei se caiu um pouquinho aí. Eu tentei. A Regi também está, minha prima. Ô, Vanessa, que bom. Que legal, gente. Fica aí. A gente vai refletir um pouquinho aqui sobre as Escrituras. E assim, eu creio que Deus pode nos dar orientação. Sejam bem-vindos, meninas. Todas aí sejam bem-vindas. Como é bom, né? A gente poder convidar alguém aqui e a pessoa fica aqui. Nós somos a Igreja Batista Urbanova. Desde quando começou essa pandemia, nós escolhemos e optamos por continuar com as lives, porque a nossa igreja tem muitas crianças, né? E as crianças, como ainda não estão podendo se reunir na escola, também não entendo por que isso, mas enfim, a gente também entende que não vai dar agora para se reunir com as crianças na igreja, tá bom? Gente, ó, consegui aqui. Deixa eu ver aqui. Dá pra... Eu não sei o que está acontecendo. Aqui, isso. Estão vendo aí, né, o versículo, né? Um versículo de Marcos, capítulo 1, versículo 13, tá? Nós estamos estudando o Evangelho de Marcos. Se você depois quiser acompanhar, quais outros capítulos tem? Pode ir lá no YouTube. Lá no YouTube tem do 5 até o 10, mais ou menos, tem lá no YouTube, tá? Esse é o texto que nós vamos usar hoje, tá bom? Acho que apareceu aí, né? Virou... Tô tentando aprender um pouco aqui com esse data show aqui do Instagram. Ó, é um texto de transição, Marcos tem muito isso. Então o que acontece? No último domingo, o Giovanni e o Renato trabalharam aquela questão do nascimento de Jesus. Isso acontece muito rápido no Evangelho de Marcos, e do nascimento de Jesus. E aí depois o batismo de Jesus, né? E aí, após o batismo de Jesus Cristo, o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto, e nesse deserto Jesus ele está jejuando 40 dias e 40 noites, né? E ele tem que lidar ali com a demanda do deserto, o enfrentamento do deserto, mas ele também tem que lidar ali com um enfrentamento das hostes espirituais, porque ele tem ali um enfrentamento com o próprio diabo, né? Nesse texto aqui, Marcos chama de Satanás. Então, a gente tem que enxergar a vida, gente. Aí o papo aqui é bem direto, assim, ao ponto. A gente tem que enxergar a vida com os nossos olhos materiais, esse com os quais vocês estão me vendo agora. Mas nós não podemos ignorar o mundo espiritual em torno de nós, né? Não podemos ignorar isso, tá? Nós não estamos só enfrentando o Covid, por exemplo. Nós não só estamos enfrentando aquela dificuldade que temos lá no nosso trabalho, essa dificuldade que nós temos na nossa casa, sabe? Nós também estamos lidando com questões espirituais, tá? Olha esse texto, como que ele diz. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras. O deserto era um lugar perigoso, gente. Perigosíssimo. Alguns animais abrigavam o deserto e eram animais selvagens, devoradores, cruéis, né? Então Jesus Cristo ele não está no deserto só tendo que lidar com a tentação espiritual ali.
E aí é interessante que Marcos, ele é um evangelho de atividades, ele não é muito um evangelho no que diz respeito ao que Jesus Cristo diz, ele está mais focado no que Jesus Cristo fez, né? Então não tem muito ali sobre o que Jesus Cristo diz. A gente lê esse mesmo episódio em outros evangelhos, como Mateus ou Lucas, e a gente vê um diálogo ali de Jesus Cristo com o tentador. Esse diálogo não está em Marcos, porque o evangelho de Marcos está mais focado na atividade, na ação, né? Mas tem todo um diálogo ali sobre Jesus se prostrar e adorar ele, e aí transformar pedras em pães e saltar do pináculo e todas essas coisas, né? Mas aqui no Evangelho segundo Marcos, não. Ele está focado na ação, né? E nessa ação, Marcos deixa aqui registrado para nós que Jesus Cristo estava no deserto, enfrentando o próprio Satanás, né? Estava ali lidando com o mundo espiritual, mas ainda assim havia eminentemente o perigo do mundo real, que eram as feras do deserto, né? Havia no deserto animais, poderia haver ali, por exemplo, leões, pantera e outros animais perigosíssimos, cobras, né, no deserto. Jesus Cristo está nesse contexto. Ele está tendo que lidar com o mundo real, onde há feras selvagem, e também está tendo que lidar com o mundo espiritual. E sabe qual que é o evangelho? Aonde está o evangelho em tudo isso? Ou seja, a boa notícia é que Jesus Cristo vence no mundo espiritual. E Jesus Cristo também vence no mundo, no nosso mundo, né? Nesse mundo que nós estamos vivendo. O texto diz que chega um determinado momento que o diabo o deixou, Satanás o deixou, desistiu, o deixou em paz. E aqui nesse versículo que nós estamos lendo, diz que ele estava entre as feras, mas os anjos o serviam. Nós, como cristãos protestantes, podemos dizer assim, porque o cristianismo é muito largo, né? Nós acreditamos em anjos. O que nós não fazemos é adorarmos anjos. Nós não adoramos anjos. Nós não acendemos velas para anjos. Mas nós acreditamos na existência de anjos. E nós, mais do que acreditar na existência dos anjos, nós podemos contar com a ajuda dos anjos, que são esses mensageiros enviados por Deus para nos proteger, né? Salmo 91 diz isso, né? Salmos 91 diz que aqueles que estão escondidos na sombra do Altíssimo, na sombra do Deus Todo-Poderoso, mal algum pode lhe atingir. E diz ainda no Salmo 91 que ele envia anjo para os proteger, né? Fala dessa missão do anjo, né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, tu não serás atingido. E aí fala assim: darei ordem aos anjos, né, para lhes proteger. Gente, isso é tremendo. Isso é tremendo. Porque a gente poderia achar que os anjos poderiam estar trabalhando apenas no mundo espiritual, pois estão. Mas nesse texto aqui está falando dos anjos que estão nos servindo, inclusive o guardando da fera, né? O guardando desses animais que estão no deserto. Sabe? Gente, nós temos que saber que não estamos só lidando com o mundo real, sabe? Amanhã nós não vamos ter que enfrentar só a segunda-feira. Há também o mundo espiritual, sabe?
E a gente tem que estar preparado para isso. E a boa notícia é, o Deus que nos socorre no mundo físico, Ele nos socorre nesse mundo transcendente, nesse mundo espiritual que nós estamos vivendo. É isso que esse versículo me diz. C.S. Lewis diz em um livro que quanto ao mundo espiritual e ao mundo material, nós temos que tomar 2 cuidados. O primeiro cuidado é nunca supervalorizar o mundo espiritual, sabe? Que é aquele negócio de nós acharmos que tudo é espiritual, tudo é espiritual, tudo é espiritual. Não é assim, tá? E o segundo cuidado, C.S. Lewis diz que nós temos que ter é de nunca subestimarmos o mundo espiritual, acharmos que nada é espiritual, tá? Às vezes, uma pessoa que está discutindo com você, e a gente percebe que Jesus Cristo ele tinha esse senso, né? Ele teve esse senso. Isso é um dom, né? Um dom de discernimento. A gente não pede esse dom, né, do discernimento, a gente pede outros dons aí. O dom do discernimento. E um dia Jesus Cristo está discutindo com seu amigo, era Pedro. E ele diz assim para Pedro: para trás de mim, Satanás. E ele percebeu que aquela discussão com Pedro tinha saído do mundo material e tinha ido para o mundo espiritual. E agora não era mais Pedro na voz de Pedro, era Satanás na voz de Pedro. E Jesus Cristo teve esse percebimento. Gente, vamos ser sinceros. Muitos de nós aqui, ou todos nós, já entramos em alguma discussão que a gente falou: não é, essa pessoa não é assim. Sabe? Alguém aqui já teve essa experiência? Manda um joinha aí. De estar discutindo com alguém e nessa discussão você para um pouco e pensa assim: não é essa pessoa. Isso é algo espiritual que está acontecendo aqui, porque como está falando assim comigo, né? Ó, o Vitor aqui deu um joinha. A gente tem que ter, gente, esse discernimento, sabe? O Eduardo aqui também já vivenciou isso, sabe? De que de repente o mundo espiritual ele se mostra a nós e a gente percebe: essa situação que estou enfrentando agora não é uma situação material, é uma situação espiritual. E aí, gente, quando é uma situação espiritual, nós temos que nos apegarmos das armas espirituais que nós temos, sabe? Da oração, principalmente, sabe? Não é só a segunda-feira que nós vamos ter que lidar amanhã. Nós vamos ter que lidar também com o mundo espiritual, sabe? E aí nós temos que ter um enorme cuidado de não achar que tudo é espiritual. Por exemplo, um amigo meu, ele bateu numa árvore, o carro. Uma árvore que sempre esteve ali na frente da casa dele. E ele achou que o diabo que tinha colocado aquela árvore lá. Claro que não. Não é assim. A gente não pode valorizar o mundo espiritual. Mas a gente também temos que tomar o cuidado para não subestimar, não achar que nada é espiritual. Porque o mundo espiritual, ele existe e ele é real. E a gente tem que lidar com os dois, gente. É por isso que a gente precisa de Jesus Cristo. É por isso que a gente precisa de uma vida em Deus. Porque, gente, vamos ser sinceros, se já não tá fácil sair pra rua, né? 2 semanas atrás, meu sogro foi assaltado, com arma sendo apontada, né? Viver é perigoso, gente. Ainda mais nesse mundo que nós temos hoje aqui, nós que moramos na capital, nesses centros urbanos grandes, né? Viver é perigoso. E nós que já temos que lidar com esse mundo, e aí eu estou aqui hoje como que desanimando vocês, dizendo: olha, além desse ainda tem um mundo espiritual. E aí você fala: meu Deus, eu não consigo. Não, consegue. Anjos de Deus estão cercando seus filhos para lhes proteger, né? A gente tem esse versículo, né, que diz que o diabo
ele ruge como leão ao nosso derredor, mas é Pedro que fala isso, né? Mas os anjos nos cercam, né? O diabo ele ruge como leão, buscando a quem possa tragar, né? Mas os anjos estão nos cercando. Os anjos estão nos cercando para nos proteger. Eu queria falar um pouco mais focado agora. Eu já quero encerrar praticamente. Mas eu queria falar um pouco mais agora, não desse mundo espiritual, mas desse mundo material mesmo. Esse seria o tema dessa mensagem, se eu pudesse dar um tema para ela. Entre feras e anjos, que é o caso de Jesus Cristo agora. Ele está no deserto, sofrendo o perigo, correndo o risco dessas feras. E assim, gente, vendo Jesus Cristo no deserto, sofrendo o perigo de ser devorado por feras, minha mente remete à vida de Daniel. Daniel na cova dos leões. E a Bíblia diz que Daniel é jogado na cova dos leões, mas Deus fecha a boca dos leões. E sabe qual é o testemunho de Daniel? O testemunho de Daniel é um testemunho que coloca anjos no seu testemunho. Daniel diz assim: meu Deus enviou seu anjo e ele fechou a boca dos leões. Olha como que esse texto ele nos remete a Daniel, né? Estava entre as feras, mas os anjos o serviam, né? E aí a gente lembra de Daniel dizendo isso para o rei. Olha, o meu Deus, ele enviou o seu anjo. Irmãos, quantos de nós aqui dão trabalho aos anjos, né? Poxa vida. O Enio está aí comigo ainda, a gente tem um amigo, o Elvis está aí também, que é um amigo nosso, lá do Vila Nogueira. Poxa, e numa semana, ele vai saber de quem eu estou falando. Numa semana ele sofreu um acidente na empresa dele, teve uma boa parte do corpo dele queimada, ficou internado. Minha mãe mesmo ajudou ele ali nos curativos quando ele retornou para casa. Irmãos, esse amigo nosso se recupera ali em 3 meses, uma recuperação muito rápida. E aí ele está andando de moto lá na Fernão Dias e ele sofre um outro acidente de moto e fica internado de novo, costela perfura órgão, tudo. E, enfim, eu quando encontrei ele falei para ele: meu, não levanta a mão pro céu que Deus te puxa, cara, não é possível, tanta coisa acontecendo na sua vida. E ele falou assim: tô dando trabalho pros anjos. A gente dá muito trabalho pros anjos, né? A gente dá muito trabalho pros anjos. Nossas crianças, então, meu Deus, como nossas crianças dão trabalho pros anjos, né? É cada uma que apronta. A Ana Júlia mesmo tá com o joelho todo enfaixado aqui em casa. Porque caiu lá brincando e nós damos trabalho para os anjos. Né? Tem alguém aí que dá trabalho para os anjos? Ou que já deu muito trabalho para os anjos? Gente, Deus envia seu anjo. Né? Nesse texto aqui, Jesus Cristo estava sofrendo ali o perigo dos animais. Os animais não separam os seus membros. Nós não temos notícia disso, né? Que algum animal atacou o Cristo. O animal não devora sua carne. Jesus, nesse texto, ele é como Daniel, que passou a noite na cova dos leões. E os leões também não tocaram na vida de Daniel. E aí Daniel dá esse testemunho maravilhoso, dizendo: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou
a boca dos leões. Irmãos, eu fiquei pensando nesse textozinho aí, sabe? Marcos, o Evangelho de Marcos, é um dos menores evangelhos ali, né? São 16 capítulos apenas, se não me engano. Por que que Marcos fala disso, sabe? Os outros evangelhos, Lucas, Mateus, eles citam os anjos, mas ele não dá bem essa ênfase aqui das feras. Entre feras e anjos, Jesus está ali. Entre feras e anjos. E tem uma coisa que me chamou a atenção. Eu não acredito muito assim que alguma coisa foi adicionada no Evangelho de forma aleatória, sabe? No modo chave, sem querer querendo, Marcos foi lá e escreveu. Não. Marcos, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai lá e deixa isso aqui para nós nessa manhã, que Jesus estava entre feras, mas estava também entre os anjos. O Evangelho de Marcos, ele foi escrito para os romanos, para Roma. Muito provavelmente foi escrito para os romanos. Como Mateus foi escrito para os judeus e assim por diante. Cada evangelho ali pensando num público específico, né? E Marcos, quando ele escreve o evangelho, ele está escrevendo pensando em Roma. Sabe? E eu me lembro uma vez que eu encontrei o Giovanni, não sei se o Giovanni está por aí. Eu encontrei o Giovanni, isso deve ter aí uns 20 anos. Sou amigo do Giovanni há muito tempo. E eu encontrei o Giovanni e ele estava com um livro muito antigo. O livro chama Os Mártires do Coliseu. É um livro de história praticamente. Os Mártires do Coliseu. Ó, o Giovanni está aí. Ô Giovanni, você talvez nem lembra disso, cara. E aí o Giovanni me falou daquele livro, Os Mártires do Coliseu. É um livro histórico, assim, porque ele pega alguns registros dos pais da igreja. Tá? Não estou falando isso para você correr lá e comprar o livro. Se você quiser, você compra. Tá? Pega alguns registros dos pais da igreja, por exemplo, como Eusébio, Tertuliano e outros caras aí. Quem está estudando teologia vai lembrar bem, eu já não lembro de nada disso. Mas ele pega o registro desses caras e ele narra como era o martírio dentro do Coliseu. Como era o martírio dentro do Coliseu. Irmãos, eu fiquei pensando nisso, sabe? Esse texto aqui, muito provavelmente, Marcos escreveu ele pensando nos cristãos que estavam em Roma. Escreveu destinado a eles. E aí, ô Giovanni, Marcos deixa isso escrito aqui. Que viviam entre as feras, viveu entre as feras, esteve entre as feras, mas os anjos o serviam. Irmãos, quando o Giovanni me emprestou esse livro, eu pensei que eu ia ler nesse livro apenas relatos de pessoas que morreram, tombaram ali no Coliseu. Mas não, né, Giovanni? O livro fala sobre milagres que aconteceram no Coliseu, sabe? Milagres que aconteceram lá. Milagres tremendos. Milagres tremendos. E aí eu fiquei aqui imaginando que quando Marcos escreve isso, que Jesus Cristo viveu entre as feras, esteve entre as feras, mas os anjos o protegeram, que algum cristão, como Marcos escreveu pensando nos romanos, algum cristão lá em Roma, que lá se deu uma enorme perseguição, algum cristão lá em Roma poderia então
se apossar desse versículo. Se apossar desse versículo. Porque lá naquela perseguição, no ano 200, no ano 300 ali, os cristãos, eles eram jogados na arena ali no Coliseu. E as feras eram soltas. Feras famintas. Eram soltas e essas feras atacavam os cristãos. Mas muitos milagres aconteceram ali, esse livro fala. E o cara que escreveu esse livro fala que se as paredes do Coliseu pudessem falar, pudessem testemunhar, elas iriam testemunhar que um Cristo vivo havia protegido muitas daquelas pessoas. Eu lembro uma história desse livro em que jogaram lá 3 pessoas e eles soltaram ursos famintos ali no Coliseu para acabar com aqueles cristãos. Mas aqueles cristãos já chegaram ali no Coliseu muito feridos, já tinham sido açoitados, então eles estavam deitados ali na arena, já estavam sangrando, já tinham açoitados. E aí, esse é até mesmo um relato do Eusébio ali, e diz que aqueles ursos eles vão na direção daqueles cristãos, daqueles 3 corpos ali que ainda estavam respirando, que ainda tinham vida, mas diz que aquela ursa ela chega ali e ela começa a lamber as feridas. Começam a lamber as feridas daqueles cristãos. Não os atacam. É isso que o Eusébio trabalha. Que muitos milagres foram presenciados ali no Coliseu. E aí, o imperador lá, furioso com aquela onça, com aquele urso que não atacou os cristãos, pede para matar aqueles ursos. E aí ele conta a história que havia uma leoa que o imperador tinha trago de Antioquia, um animal muito feroz, que estava reservado para uma outra situação, e pede para que aquele animal seja colocado na arena também. E aí aquele animal vai na direção daqueles cristãos e também não os devoram. E aí o imperador fica indignado com a situação, acha que por alguma razão aqueles tratadores tinham alimentado aqueles animais antes, e aí pede para que os tratadores então daqueles animais sejam mortos. E eles matam os tratadores, porque achavam que era algo combinado. E aí manda soltar essa leoa com gladiadores, para saber se tinha algo combinado, e a leoa devora os gladiadores. Mas não fizeram nada contra os cristãos. E o livro diz que na arquibancada do Coliseu havia um silêncio enorme e as pessoas sentiam a presença de Deus ali. Porque muitos cristãos estiveram entre as feras e os anjos o serviam, os anjos o protegiam. Irmãos, é claro que muitos não foram protegidos. Diria até que a grande maioria morreu lá, comido pelas feras. Mas o livro diz lá que houve muitos milagres ali no Coliseu, dos animais não quererem atacar a estes cristãos, sabe? O milagre sempre vai ser uma exceção, mas o milagre é como um fio de escarlate que a gente pode segurar ele. O milagre é uma possibilidade para nós que acreditamos em Deus, sabe? Amigo meu, o filho dele nasceu, teve que ficar internado, um problema muito sério.
e ele me ligou chorando, Rafael é o nome dele, e eu falei para ele, cara, há possibilidade de milagres, e se há possibilidade de milagres, nós vamos acreditar nos milagres. Estava entre as feras e os anjos o serviam. Que Deus abençoe sua vida. Talvez ainda hoje nós estejamos entre algumas feras aí do mundo físico ou do mundo espiritual. Mas nós não estamos só entre as feras. Nós também estamos entre anjos, entre feras e anjos. E às vezes no nosso testemunho nunca vai entrar muito assim a história do anjo, né? Mas eles são reais. Eu sei que algumas pessoas aqui já tiveram alguma experiência e aí você até pensa, puxa vida, aquela pessoa foi como um anjo na minha vida. E gente, a gente tem que deixar essa imagem de um anjo com asas, aquele ser que você tenta pegar mas não consegue, né? No Antigo Testamento diz que algumas pessoas hospedaram homens, mas sem saber que estavam hospedando anjos, sabe? A Carol mesmo, minha esposa, tem um testemunho maravilhoso de um dia que ela estava se afogando no mar e uma pessoa o salvou, depois não conseguia encontrar essa pessoa e ficou na mente da família que foi um anjo, né? Eu mesmo me lembro uma vez, que eu acho que eu já contei isso lá na Urbanova, eu participei de um acidente numa cidade do interior, em Botucatu, e a cidade pequenininha, eu machuquei um motoqueiro, e rapidamente veio um monte de parente do motoqueiro, quase quiseram me lixar lá, e uma única pessoa apaziguou toda a situação, pediram para os parentes ficarem calmos e me protegeu, me tirou do meio da multidão ali, e para mim era um anjo aquele cara, né? Nós vamos estar entre as feras, mas o Salmo 91 diz, versículo 8, se eu não me engano, que Deus enviou os seus anjos, deu ordem aos seus anjos para nos proteger. Glória a Deus. Aleluia. Essa era a mensagem. Entre feras, sim, entre feras, mas também entre os anjos de Deus. Aleluia. Isso me arrepia, gente. Porque é um mundo espiritual que a gente não dá conta de perceber ele, mas ele é real. Entre feras e entre anjos. Entre anjos. A Bíblia diz que um anjo só feriu o Egito inteiro. Um só. Entre anjos. Entre anjos. Entre feras da segunda-feira, mas também no meio de anjos. É assim que nós vamos caminhar essa semana. Vamos passar pelas feras, mas vamos estar com os anjos de Deus nos protegendo. O louvor não é para os anjos, o louvor é para Deus que envia seus anjos. Amém? Nós não vamos adorar anjos, não vamos orar aos anjos, mas nós vamos saber que Deus envia o seu anjo para nos proteger. Nós vamos enfrentar a semana passando às vezes por meio de algumas feras do deserto. Mas os anjos vão estar lá nos servindo, glória a Deus. Os anjos vão estar com a gente. Deus envia os seus anjos. Amém. Que Deus abençoe sua vida.